Fala, marombeiros, tudo bem? E aí, vocês estão preparados para dar a primeira marombada? O assunto que nós vamos tratar hoje é ser santo porque Ele é santo. E aí, vamos lá? A primeira coisa que a gente deve ter como noção acerca da santidade vem a ser responder à pergunta de por que sermos santos. É necessário que sejamos santos porque sem santidade não tem como ter relacionamento com o nosso Deus. É necessário que estejamos limpos, que estejamos com as nossas vestes brancas para termos relacionamento com o nosso Deus. Se você parar para reparar, desde o princípio, lá no Éden, lá no livro de Gênesis, a gente vê Deus cobrando uma posição de santidade do homem. No momento que a gente tem Adão e Eva, logo após a queda, a gente verifica que houve um movimento de Deus para que ele se santificasse. Adão e Eva tentaram se tampar, tentaram esconder a sua nudez utilizando folhas, colocando folhas para esconder a sua nudez. Só que essa forma de esconder a nudez, de esconder a sua vergonha, não servia. Então Deus vem e tampa a nudez deles utilizando peles de animais. Por que Deus utilizou pele de animais? Porque Deus não permitiu que os homens utilizassem folhas para se tampar. Porque isso daí é uma atitude humana, normal. Qualquer um que está em pecado, ele tenta tampar a sua nudez, tampar a sua vergonha, utilizando desculpas, utilizando algum outro parâmetro, dizendo que outras pessoas são piores do que ele, ou dizendo que ele não é tão mal assim. Ele tenta tampar a sua nudez com folhas. Mas isso daí não é o suficiente. É necessário que haja uma santificação. É necessário que haja um derramamento de sangue para pagar pelo pecado do homem. Essa atitude de Deus de tampar a nossa nudez com pele de animais nos leva a refletir sobre uma condição que é necessária para que tenhamos relacionamento com o nosso Deus. É necessário que a gente tenha um sacrifício, que tenha um derramamento de sangue para pagar por aquele pecado cometido. A Bíblia diz que sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. É necessário que alguém morra para pagar os nossos pecados. No nosso caso, hoje, através da graça, nós temos o derramamento de sangue do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos redime de todo e qualquer tipo de pecado, se estivermos nele. Do ponto de vista que a gente não pode deixar de lado, vem a ser que a santidade vem a ser o principal atributo do nosso Deus. É muito interessante quando a gente lê o texto de Isaías, capítulo 6, acerca da visão de Isaías. Vamos ler esse texto. No ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor sentado num trono alto e exaltado, e a aba da sua veste enchia o templo. Acima dele estavam serafins. Cada um deles tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam, e proclamavam uns aos outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. A terra inteira está cheia da sua glória. Isaías capítulo 6, versículo de 1 a 3. Esse texto que acabamos de ler é um texto extremamente conhecido da palavra de Deus. Quem sabe você já deve ter lido esse texto diversas vezes, você já deve ter citado esse texto, já deve ter ouvido esse texto várias vezes. Agora, tem uma característica muito interessante que é falada pelos serafins nesse texto de Isaías. Vem a ser eles falarem uns para os outros: Santo, Santo, Santo. Na visão de Isaías, vendo os serafins rodeando o trono do nosso Deus, nós não vemos eles falando amor, amor, amor. A gente não vê eles falando justiça, justiça, justiça. O que impressionava os serafins era a santidade do nosso Deus. A santidade do nosso Deus é o principal atributo dele. Por que é o principal atributo dele? Porque quem é totalmente santo, quem é totalmente livre de pecado, livre de impureza, esse tem que amar, esse tem que ser justo. E são outras características que são essenciais do nosso Deus. O nosso Deus, ele é amoroso e o nosso Deus, ele é justo. Ele tem esses 2 itens. Ele é amoroso e ele é justo. Por quê? Porque ele é santo, porque ele não tem pecado. Da mesma forma, ele espera que a gente seja santo, porque no momento que nós tomarmos uma posição de santidade diante dele, de nos libertarmos de pecado, de vencermos pecados que trazemos dentro de nós, a gente vai ser amoroso e a gente vai ser justo. A gente vai começar a amar o nosso próximo.
A gente vai começar a praticar atos de justiça. A gente vai começar a ser mais doador. A gente vai começar a viver mais pelo outro. A gente vai se libertar de coisas que nos aprisionam. A gente vai ser totalmente separado. A gente vai ter a característica do nosso Deus. Você deve estar assistindo esse vídeo e deve estar se perguntando, poxa, eu tenho agora uma outra pergunta. Se bobear é a principal pergunta. Eu desejo ser santo. Como que eu vou conseguir ser santo? Bem, a palavra de Deus, ao longo de toda a sua extensão, em todos os seus livros, Deus está exigindo do seu povo santidade. E Ele está mostrando como se ser santo. Essencialmente, ser santo é estar longe de pecado. É estar separado de pecado, né? Mas a gente vai pegar uma porção da palavra, nós vamos pegar um texto específico, é um texto de 1 Pedro, né, para falar da prática dessa santidade. Vamos ler esse texto. O texto sagrado diz o seguinte: portanto, livre-se de toda maldade e de todo engano, hipocrisia, inveja, de toda espécie de maledicência. Como crianças recém-nascidas, deseje de coração o leite espiritual puro, para que por meio dele cresçam para a salvação, agora que provaram que o Senhor é bom. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 1 e 2. O texto de 1 Pedro, ele vem a falar da prática da santidade. Ele vem a falar sobre o seguinte, olha só, se livra de inveja, se livra de hipocrisia, de engano, de maledicência, se livra disso. Poxa, mas calma aí, o Espírito Santo não vai fazer isso daí para mim? O Espírito Santo não vai tirar isso daí de mim? Sim, ele em cooperação com você. Você deve cooperar com o Espírito Santo. O texto de Pedro está falando para quem? Para você. Ele está direcionando para você, olha só, se livra de inveja, se livra de engano, se livra de hipocrisia. Venha a ser o quê? Venha a ser aquilo que devemos fazer. A partir do momento que a gente colocar isso daí aos pés do Senhor e a gente começar a demonstrar disposição de nos livrar desse pecado e pedir para que nosso Deus nos livre disso e mostrar uma inclinação para largar esses pecados, a gente vai ver que o Espírito Santo vai começar a tirar essas coisas de dentro de nós. Cada um tem seu passo, cada um tem seu tempo para largar determinados pecados, para largar determinadas práticas. Isso varia de pessoa para pessoa, mas fato é, a gente tem que demonstrar uma disposição para nos livrar do pecado. A gente não pode sentar em cima dos nossos erros. Além disso, o apóstolo Pedro ele vem falar o seguinte, olha só, você tem que desejar o leite espiritual. Você tem que desejar se alimentar. Querido, não tem como você se livrar de pecado sem que você leia a palavra de Deus e sem que você se alimente espiritualmente. Se você só alimenta a sua carne, se você só busca coisas da carne e busca coisas que não têm a ver com Deus, você não vai vencer essa parada. É necessário que você esteja com a sua vida de oração e com a sua vida de leitura da palavra em dia. Isso daí é desejar o leite espiritual, é desejar o alimento espiritual. É necessário que a gente se alimente e através desse fortalecimento de espírito a gente conseguir vencer a nossa carne e os nossos pecados. Beleza, galera? Espero que tenham gostado da primeira marombada. Eu espero que tenha sido edificante para vocês. Aqui vão os nossos desafios. Pegue uma folha de papel e anote pecados que você gostaria de vencer. Escreva um a um. Não esconda nada. Não seja mentiroso. Não passe por cima. Escreva mesmo. É só para você, ninguém está vendo? Qual é o problema de você escrever? Escreva essa listagem. Depois de você escrever, você pega isso daí e deixa isso daí guardado num local seguro. Um local que só você tem acesso. Bem, depois de ter feito isso, conforme você for vencendo esses pecados, conforme você for crescendo espiritualmente, você vai colocando a data que você venceu. Você vai descrevendo a experiência de ter vencido, de como você venceu. Você vai ver o quanto que isso é edificante para a tua vida, você vai verificar o crescimento que você está tendo espiritual. Não vai ficar algo totalmente abstrato. Além disso, faça a leitura da palavra de Deus. Não sabe por onde começar? Comece pelo livro de Mateus. Através do livro de Mateus, você vai conhecer a obra do nosso Senhor Jesus Cristo e o próprio Cristo. É um excelente caminho para que você possa começar essa jornada da palavra de Deus. Bem, espero que tenha gostado do nosso primeiro marombada. Cumpra todos os desafios, isso daí é de grande importância. Verifique o vídeo outras vezes, visualize, compartilhe,
Faça o que você quiser com esse vídeo. Esse material é para abençoar vidas. E vejo você na próxima marombada espiritual. Forte abraço.